pessoal. São 3 perguntinhas, mas normalmente dão pano para mim, né? Kardec questionou como o homem pode conhecer o limite do necessário. O homem prudente, respondem os espíritos, o homem prudente o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas próprias custas. Na questão 716, Kardec questiona: a natureza, através da nossa organização, não traçou o limite das nossas necessidades? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio de sua organização. Os vícios, porém, alteraram sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Na questão 717, que pensar daqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desprezam a lei de Deus, respondem os espíritos, e terão que responder pelas privações que tiverem causado aos outros. Kardec faz uma colocação: o limite do necessário e do supérfluo nada tende a absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem não possuía. Não possui. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão levar em conta cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestar um apoio mútuo. Aqueles que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Apenas possuem da civilização o verniz, como há pessoas que, da religião, só têm a máscara. Então vamos agora destrinchar essas questões aqui. Kardec inicia dizendo qual é o limite. E os espíritos respondem: o homem prudente. O que é um homem prudente? Não briguem para responder, por favor. O que é ter prudência? Um ato. Uma vantagem. Henrique, o que é ter prudência? Qualidade? Na parte econômica? Qualidade? A pessoa ser permitido. Ser equilibrado também. Tem que ser prudente. Qualidade, não? É uma qualidade, não deixa de ser. Ele é cauteloso. O homem prudente, ele é cauteloso. E conhece por intuição. Agora, eu vou fazer uma questão. O homem prudente conhece por intuição. Muitos por experiência e as suas próprias custas. Pergunta: nós estamos em que classe da nossa elevação espiritual? Perfeito. Perfeito. Somos espíritos Menos espíritos imperfeitos. O Miramês, que eu gosto muito, o Miramês ele que é um espírito que tem até uma falange, fazem um trabalho super interessante, os livros são muito bons. E eles têm uma coleção de livros chamado Filosofia Espírita. E são vários volumes. E ele comenta pergunta por pergunta. Ele tem um texto que traz
Baseado naquela resposta, ele explana a respeito. Tem também um livro dos médios chamado Filosofia Mediúnica. Ele destrincha todas essas respostas dos espíritos. E tem PDF, vale a pena. Onde é que é esse PDF? Hã? PDF? Tem Como é que é o nome? Filosofia. Depois ela passa e a gente bota no Eu peço a ele coloca. Porque é interessante até para você fazer. Porque ele fez uma colocação aqui muito interessante. Ele diz assim: para nós ainda falta experiência, porque nós somos espíritos ainda no início da escalada. Aí ele pergunta assim: o homem a quem falta experiência, como é que ele pode conhecer o limite do necessário? Então vamos fazer um exercíciozinho aqui. O que seria necessário e o que seria supérfluo, tá? Vamos lá. O ar-condicionado é necessário? Sim! Aí é percepção. Nada de percepção. Não é mais hora que pergunta. Rio de Janeiro. Necessário é só para conservação. Mas aí depende de cada área. Não, gente, não estou falando aqui. Esse é ar-condicionado. Estou falando aqui, no centro, no centro, tá? Exato. Ele é necessário? É. Rio de Janeiro, Rio 40 graus, cidade maravilhosa. 45. Sim, sensação 60. Então a gente precisa, em determinados locais, como falou o Rodrigo, não há necessidade. Nem vai ser preciso ligar. Mas ele é necessário. O ventilador é um objeto necessário para a gente ter em casa, para a gente ter aqui? Ele é supérfluo? Não é supérfluo. É necessário. A geladeira que fizemos a compra, ela é necessária? Vamos guardar o bolo, né? Que está todo mundo já esperando a hora do bolo. Com certeza, né? Prestem atenção aqui, por favor. Quem não prestar atenção e não responder, não ganhou. Tá? Então, a gente vai fazendo avaliações, aí a gente vai fazendo um exercício do que é necessário. E aí eu estava fazendo um estudo, me lembrei de você, daquela palestra que você deu, falando assim, o que é necessário? Isso precisa comprar isso? É um investimento ou é uma compra que de repente eu não preciso? Desejo, né? É um desejo. Então a gente vai começando a exercitar para chegar a um ponto de ter clareza. Quantas pessoas ficam extremamente endividadas no cartão porque não tem clareza e vai comprando, vai Consumismo, né? o próprio consumismo, enfim. O chão daqui, ele é muito bonitinho para mim, ele sempre foi assim. Precisa porcelanato aqui? Não. É necessário ou é supérfluo? Então a gente vai começando a perceber, eu preciso de um teto? Preciso, não chove na minha cabeça, né? Aí seria bom que a gente ia ficar olhando as estrelas, mas assim, é necessário. Então a gente começamos a ter uma observação do que é necessário e o que é supérfluo. Muitas das vezes a gente compra uma coisa ou outra que não é uma necessidade, mas que não vai fazer nenhum buraco para a gente e que traz uma certa, né? Por exemplo, o necessário seria ter um sapato, mas as mulheres têm um sapato? Não. Porque eu tenho que combinar, porque o outro tem que, né? Só uma centopeia? Não precisa também não, né? Claro, escuro. Pai, posso falar uma coisa? Se não for contra o ar-condicionado, pode. Eu acho assim, o ser humano criou um modelo econômico global que é baseado em desejo. Sim. Então, a gente, se esse modelo acabar, quebra o mundo. Quebra a economia de todo mundo. Então, a gente é movido, acho que é 30% do desejo. Então, é isso. Quantos por cento? Será 70, 80, 80? O quê? Desejo. Desejo. O que a gente quer? Desejo e necessidade. Eles compram por desejo, 80% é desejo. Até o É um momento que modelo você econômico que aprende, consumismo, né? e se esse mecanismo parar, quebra os países. Porque ele foi formado assim para chegar Sim, assim. tanto que agora, você vê que antigamente você comprava um objeto, o objeto durava, ia dar bola para a mãe, para a filha. Então,
né? Hoje em dia você compra. A gente perguntava, né? Hoje em dia. A gente estava falando de sapato, né? Os sapatos desfarelam. Enfim. Então a gente tem condição de, aos poucos, mesmo tendo essa dramática porcentagem, né? Começar a pensar o que eu realmente preciso e o que eu realmente não tenho necessidade. Mas eu posso me fazer o mínimo? Posso, sem problema nenhum. Mas ter essa questão, esse conhecimento, principalmente sabendo de que o que eu posso doar, o que eu já não uso mais que eu posso passar, que para mim não tem necessidade, porque isso tudo está incluído. Porque o ser evoluído, ele tem experiência. Para ele, né, Gandhi olhando para uma vitrine, começou a rir. Aí ele falou assim, mas o que tem de tão engraçado nessa vitrine, Gandhi? Ele falou assim, não, é porque eu não preciso de nada disso. Para ser feliz. Para ser feliz. Eu não preciso de nada disso. Aí ele estava tendo uma felicidade íntima, aquela felicidade mesmo, né? Aquela felicidade. Porque para ele não havia dor. Porque ele não precisava daquilo. Ele precisava só do óculos. Quantas vezes a gente pode se fazer essa pergunta de grande? Acho bem Sim, mas é verdade. Essa pergunta isso vai contra essa questão de você perceber se eu preciso realmente daquilo. Essa pergunta de grande me tocou muito lá atrás quando eu me defrontei com ela. E eu volto e meia quando eu estou numa feira, quando eu estou no shopping, quando eu me pergunto isso. Às vezes eu quero aquilo, eu olho assim, que lindo, eu quero isso. Aí eu passo, pra quê? Vai acrescentar o quê? Aí eu começo a me questionar, sabe? Para tentar entrar nessa coisa do necessário e do supérfluo, porque é muita bugiganga que a gente guarda, gente. Se a gente abrir o armário da gente, tanta bugiganga que a gente não usa nem a metade daquilo. Aí quando eu me lembro de Gandhi fazendo essa pergunta, eu tento trazer para mim. Tem dado certo, às vezes, nem sempre. E vivendo. O homem, aí na questão 2, a natureza, ela não deu o limite das nossas necessidades. Quais são os limites da minha necessidade? Eu preciso vestir o meu corpo, eu preciso ter mil roupas, eu preciso ter um calçado para proteger o meu pé. Eu falei, as mulheres sempre gostam de ter uma saia. Como exemplo do teatro. Como exemplo do teatro. A gente precisa, né? Isso lá nos homens da caverna, eles tinham a gruta onde eles se escondiam, e a coisa do bicho para proteger a pele, enfim. Aí ele fala assim, mas o homem é insaciável. Essa palavra aqui é dura. Porque ele diz assim, a natureza traçou o limite, né? Organizou tudo, os vícios alteram tudo, necessidades que não são reais. Então, o exemplo do piso não é uma necessidade, o piso está limpinho, está bonito, está pisável, não afunda, então não precisa botar o piso aqui. Nós temos outras coisas na frente, né? Outras prioridades. Antes disso, o meu marido, antes da pandemia, queria trocar de carro. Meu carro já era um senhorzinho, já está lá ainda, um senhorzinho. Aí eu falei, assim, vamos trocar de carro? Não, primeiro eu tenho que ver essa parte lá, porque para mim é mais importante. Mas tem pessoas que têm que ter um carro daquele que se endividam, fazem 40 meses de pagamento. Eu tenho tanto medo do pagamento que eu já fico tão nervosa que eu quase não música aquela aula dele, eu disse assim, ok. Para quem não sabe, o Henrique deu uma aula de... Tá no canal. Vou dar um like lá no Chico, vou dar um like. E eu passei tudo, graças a Deus. Mas o ar-condicionado.
Outra coisa que eu pego são os livros. Eu não sei ser prudente. Você lê tudo. Curador. Ótimo. Até na questão da alimentação também. Sim, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Gente, nutricionalmente falando, um pedaço de carne para eu estar bem é essa parte da mão. Aí o povo faz um churrasco no final de semana, come o dia inteiro carne. É o que ele fala aqui, são os vícios. Há necessidade de gastar tanto dinheiro com a carne, ou de precisar ter aquilo, ou de... Não tem. Mas, como ele fala aqui, o homem saciável, aí você acaba adquirindo problemáticas na sua vida. A dívida é uma problemática, né? A indigestão seria uma problemática. Fumo, bebida, né? Hã? Fumo, bebida. Aí no caso já é uma outra questão, mas a comida eu preciso comer. Ele até o Miramês, ele Mas fala... tanta carne não, né? O Miramês... Tanta carne não, né? Tanta qualquer coisa. Vai ser Qualquer coisa. O Miramês é que ele fala, nós precisamos comer para viver, e não viver para comer. Que aí você acaba adquirindo problemas, aí aumenta a pressão, fica obeso, cria outras problemáticas. Por quê? Porque você não foi sabendo. A comida é necessária, mas se ela for exagerada, ela vira supérflua. A questão também que eu lembrei da alimentação seria de você fazer estoques de comida em casa também. Hoje em dia, movido pelo medo, muita gente diz que vai trabalhar outra. E o nosso cérebro reptiliano, aquela coisa da autoproteção, faz com que você guarde a comida. E até porque a economia aumenta. Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Você guarda, mesmo você guarda. Porque é muito o que ele falou do desejo, né? Eu acho que é mais o medo. Mas isso gera escassez. Esse acúmulo gera escassez. Gera aumento escassez. de preço. Exatamente. Mas antes deles, mas aí Mas é o medo. É o medo. E essa questão de eu tenho que proteger a minha família, eu não posso passar fome. E aí você esquece do outro. Você vai no mercado, você pega tudo que tem lá e o outro não pode pegar nada, né? Mas o tudo também não pode ser tanto, né? Você tem que ter aquele estoque inteligente de você tirar o prazo, né? Dá bastante trabalho, né? Senão acontece tudo, estraga tudo. Tem data. Isso, você falou um negócio agora, me lembrei, quando o povo hebreu saiu lá do Egito, eles foram lá e ficaram 40 anos. Logo de início foi aquela confusão, não temos comida, você tirou a gente daqui para a gente ficar passando fome. Aí Moisés foi lá conversar com Deus e começou a cair maná do céu. A pessoa tinha que pegar uma vasilha, botar assim, encher. Maná era uma espécie de farinha. Encher aquele maná, levar para casa para o sustento daquele dia. Se você pegasse maná de maracá, vou levar um monte de bacia, né? Vou levar um monte de bacia para fazer estoque, o maná estragava completamente, ficava todo. Escutando tudo isso aí, eu fico rindo só de ver aquele filme, Nosso Lar 2, na hora que ele desencarna, aí ele fica lá deitado e vinha a enfermeira com sopinha, 100 ml de sopinha, ele não alimenta mais, não. Os excessos. Os carnívoros em excesso vão morrer. Eu não, né? Eu fiz essa Vão morrer no mundo espiritual, porque no mundo espiritual só tem sopa, gente. Morrer. Eu adoro sopa. Lembra que você já está morto. Lembra que você não precisa desse supérfluo. Sopa de água, né? Água de batata. Vai se acostumando. Então são necessidades, como ele fala aqui, que não são reais. Não são reais. Mas literalmente. Não, pelo medo, as pessoas acabam fazendo o estoque de comida, guardando. E às vezes fazendo isso que ele falou lá, comentando cada vez mais. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui.
O limite do necessário e do supérfluo, ele fala aqui. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. O que vem a ser isso? O que é absoluto? Uma regra única, né? Imutável. Não é, como a gente estava falando do ar-condicionado. Algo obrigatório? Sim. O que a gente está falando do ar-condicionado? Depende do vento. Então, na verdade, esse limite entre o sim e o não é relativo. É relativo, não é absoluto. É de acordo com. Se eu moro num local frio, eu não preciso do ar-condicionado. Uma vez um rapaz lá no Celso falou que ar-condicionado de carro é supérfluo. Eu fiquei pensando, Já passou o verão aqui? primeiro que é o calor, né? Qualquer coisa. E segundo que a gente precisa ficar seguro e fechado dentro do carro. É Rio de Janeiro, de novo. E lá Com no segurança. Sul, lá no Sul, aquecedor de carro também é imprescindível. Aí sim, a gente morre de frio. Então, o que é preciso? Né? Se eu tenho condições, eu boto um porcelanato aqui em casa, aqui. Mas se eu não tenho, eu boto um piso simples, uma coisa simples que vai me dar. Vamos continuar aqui. Essa questão do Kardec que ele colocou aqui, porque ele diz assim, as pessoas desprezam a lei de Deus. Aí ele fala, o limite do necessário e do supérfluo não tem nada de absoluto, ela é relativa, né? A civilização criou necessidades que o selvagem não possuía. Hoje, nós precisamos de computador? Sim. Precisamos, porque a era é outra, houve uma mudança. Agora, nós precisamos de um computador de última geração, carésimo da Silva. Não precisamos. A menos, olha a menos que eu tenha um trabalho que precise botar um programa pesadão, um programa que precise de memória, um programa. Aí eu tenho um objetivo, mesma coisa com o celular. É um objetivo ou é só para eu ficar tirando foto na frente do espelho mostrando a maçãzinha e colocando no Instagram para todo mundo ver que eu tenho a maçãzinha, né? Então tudo isso a gente tem que, é o exercício que fala lá na frente. Será que realmente eu preciso? O meu telefone uma vez estava dando, eu não esqueci de contar o final da história do carro. Aí eu não preciso, aí entrou a pandemia. Eu falei, agora não, vamos comprar carro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Viu? Eu falei, é verdade esse bilhete. Eu falei, não, aí o meu marido me chamou até de pão eu falei, não, pão não, eu estou sendo libriana, estou colocando nos pratos, equilibrando coisas. Até chegou o momento que o carro, coitado, já não dava mais, já estava pifando, deixando de mão na rua. Vamos comprar. Mas vamos comprar o quê? Um carro simples, nada de carro super, porque o outro vai olhar no carro e dizer, é rica, vamos pegar. Não, vamos ficar disfarçado no namorado. O quê? Tanta elaboração. Não, mas tem que ser, né? Rio de Janeiro, vou voltar a ser Rio de Janeiro. Aí sim, chegou. Mas ficou racional para ele. Que tal se. Então eu vou comprar um sapato, precisa de sapato. Porque uma vez eu entrei no sapato, porque o sapato destruiu no chão. Fiquei sem sapato do chão. Isso acontece muito. Tá secado. Não, é porque eles fazem essa coisa ecológica, que se chover desmancha, eu não sei o que lá, enfim. Aí eu fui comprei o sapato, e aí a moça queria, você não vai comprar uma bolsa para caminhar com o sapato? Não, porque eu não preciso de bolsa. Como assim não precisa de bolsa? Não precisa, eu tenho uma bolsa que vai dar. E o cinto, não vai levar o cinto para lá? Aí a moça ficou muito chateada, ficou assim, eu tive tem uma pessoa aqui, porque eu não faço isso. Porque é o exercício desse supérfluo. Porque senão eu gasto um dinheiro que não tinha necessidade de gastar, ou eu elaboro coisas. Então vamos fazer uma compra aqui, vamos botar um porcelanato, né, para ficar bonitões,
comprar umas cadeiras confortáveis, com assento na cabeça. Uma vez eu fui numa igreja, as coisas eram brancas. Eu falei, gente, tem que ter muita gente para limpar esses assentos brancos, né? Cortinas, aquela cortina que tem aquela cortininha. Isso aqui está parecendo mais um teatro cheio do que uma igreja. Qualquer postão, tudo ali era supérfluo. Talvez fosse necessário para ele. Normalmente é perguntar no Instagram. Hoje no Instagram, todo mundo quer Nem tudo que é lícito é moral, né? Não, é verdade. E esses vendedores também são praticamente doutrinados a ser desse método. Tem metas. As pessoas assim. Aí faz a escassez, não vai acabar, vai acabar. Aí cria necessidade. Cria que você não necessidade. Se você não tem, aí pega uma pessoa fragilidade, frágil emocionalmente, ou então de alguma outra forma, pela idade, pela circunstância de não ter nenhum familiar para ajudar, Sim, acaba cedendo uma coisa que não é preciso. Não, é verdade. Ela estava comemorando, mas isso aí, fechou uma grande Fechei meta. meta. Para ele, para o outro não. Aí ele fala aqui, vamos chegar até que horas, Guilherme? Você tem mais 10 minutos. Tá. Tudo quase acabou. Aí ele fala assim, a civilização desenvolve um senso moral e ao mesmo tempo um sentimento de caridade, que leva os homens a se prestar um apoio mútuo. Aqueles que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Então eles apenas possuem o verniz. Não tem nenhuma religião. A gente vê isso, aquele político que quer que aquele estado, aquela região, seja paupérrimo, ele precisa ele vive baseado na pobreza daquela região. A gente vê isso quando você coloca no sul. Vamos falar um pouquinho do... Não, eu ia falar um negócio ali. Você estava falando do senhorzinho, né? Que vai comprar e a pessoa engabela a pessoa. A gente vê isso muito nos empréstimos, né? Seminários, né? Nossa, você não vai precisar, ele mete um empréstimo e aí a pessoa fica achando, sendo levado e pegando um empréstimo que nem precisaria ter. Então, aí ele está... Pode repetir essa frase de novo, se bem pausada? Essa frase que você falou da caridade, Kardec fala aí? Aqueles que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Apenas possuem na civilização o verniz, como há pessoas que da religião só têm a máscara. E a gente tem falado muito de caridade aqui, né? Então, quando eu tive uma cliente que ela trabalhava no Bradesco e ela fazia muito isso, porque eles são massacrados, né, com o tal das metas, né? E aí elas ficavam, você está no banco agora, você está conversando com o rapaz, e ele está no celular, mas ele não está conversando com ninguém, não, ele está tentando fazer uma venda, porque eles são muito levados a isso. Aí eu perguntei para ela assim, você não se sente culpado por fazer isso? Você está levando os velhinhos a ficarem mais endividados? Não, entre eles e eu primeiro. Então é aquela questão, eu não conseguiria fazer, eu seria mandado embora. Eu perderia o emprego, eu não ia conseguir. Então, porque a gente está nesse esforço, nós estamos aqui no esforço, né? Então, quando o vendedor, claro, ele precisa vender, ele precisa, mas não nessa questão. Uma vez eu estava fazendo um curso, aí o cara estava falando assim, não, você faz o seguinte, você tem que pegar, como é que chama quando você tem que ter uma autoridade sobre a pessoa, tem que envolvê-la, aí você vai no Facebook dela, vai no Instagram, vê o que ela gosta e começa a dizer que gosta, para você puxar. Cria afinidade. Criar afinidade, isso que eu queria lembrar. Eu acho isso errado, altamente imoral, mas isso sou eu que acho, né?
Porque você, primeiro que você está sendo mentirosa, nem conhece aquilo que você não conhece. Mas é o mundo hoje, como ele fala aqui. Acontece muito em consultório. Isso é clichê já em determinadas empresas. Ele fala aqui, mas o homem é insaciável. Então, como ele está nesse processo de ele tem que conseguir, ele tem que vender, ele tem que ter dinheiro, ele precisa ter dinheiro. Muitas pessoas falam a gente estava falando da felicidade de Gandhi, para muitas pessoas comprarem uma felicidade, seguida de uma infelicidade, porque a conta chega, né? A conta chega, mas ela fica cega no momento de ser explorada para ser. Então, é muito importante que a gente haja com ética. Então, ou eu não venderia, eu seria expulsa da loja, sei lá o que ia acontecer comigo, porque eu não ia conseguir. Eu falei assim, gente, mas isso aí é uma coisa errada.